Quantos serão aqueles que levarão a igreja verdadeira do Senhor à frente? A hora é agora de você dizer sim ao Senhor. Eles são chamados por Deus, eles vão nesses lugares da igreja falsa e eles simplesmente desistem por não saberem que existe uma outra alternativa. A igreja doméstica está sendo chamada por Jesus constantemente todos os dias para continuar sendo verdadeira igreja nas casas, verdadeira igreja católica, apostólica, romana. A igreja doméstica está sendo chamada, nós todos somos chamados a seguir Jesus mais de perto, cada um de nós na frente do seu altar, da sua igreja doméstica, na frente da sua sagrada face. Cada um de nós seguiu então o Senhor até essa igreja que Ele montou para nós e está abençoando nas casas. E precisamos então agora dar um passo adiante. Muitos de nós estão sendo chamados para ser ministros do Senhor. Mais do que apenas fiéis, que têm todo o valor desse mundo, mas alguns são escolhidos para ser ministros também do Senhor. E todos nós devemos levar então isso em consideração. Porque quantos sobrarão nesse mundo? Quantos serão aqueles que levarão a igreja verdadeira do Senhor à frente? E nós temos então diversos aí testemunhos, por exemplo, a irmã Catarina, uma ministra do Senhor na sua igreja doméstica, com um apostolado maravilhoso que ela realiza lá no Nordeste, sendo chamada pelas pessoas, sendo chamada pelos vizinhos para então levar os sacramentos até essas pessoas. E com o manual da igreja doméstica, ela levando o manual da igreja doméstica, ela tem várias orações, vários sacramentos que ela consegue então administrar assim como você, na sua própria casa, na sua igreja doméstica. Por isso ele foi montado, por isso ele foi escrito, justamente para que você continue como ministro do Senhor na sua igreja doméstica, para que você possa rezar muito terço por intercessão desse mundo, interceder pelos pecadores desse mundo, interceder também pelas almas do purgatório e então comungar espiritualmente na sua casa, fazer a confissão espiritual na sua igreja doméstica, juntar pessoas em torno de você para rezar o terço, em torno da verdade da sagrada face do Senhor que está aí na sua igreja doméstica, no seu altar. Então, para você que tem esse chamado, às vezes o Senhor já tocou o seu coração e você está aí ainda meio receoso. Puxa vida, será que eu faço? Será que eu não faço? A hora é agora de você dizer sim ao Senhor, porque o Senhor está chamando cada um de nós, ainda que leigos. Ah, a irmã Catarina é religiosa, ainda que leigos. Ele está chamando também os leigos que Ele levou para a igreja doméstica para continuarem sendo fiéis a Ele, levarem a sua igreja à frente. Então, muitas das capelas que nós temos, muitos dos altares que nós temos, não serão só para nós, serão para outras pessoas que estão ficando órfãs da Santa Igreja, porque a igreja foi invadida, virou igreja falsa na maior parte dos lugares, e então a Santa Igreja continua conosco. Nós, o corpo místico do Senhor, e o Senhor a cabeça do corpo místico. Mas também isso é uma mensagem para você que já pensou em ser religioso, religiosa. Muitas vezes você já pensou em dedicar sua vida toda ao Senhor e você até já procurou. Foi aí num mosteiro, foi aí numa congregação perto de você, numa ordem, foi aí até às vezes com o rapaz num seminário e percebeu que aquilo não era para você, aquele lugar não era bom para você, que não atendia o chamado que o Senhor tinha. Então, a forma de você atender esse chamado do Senhor começa com sendo eremita autônomo. A segunda parte é montando uma comunidade de eremitas autônomos, assim como a Madre Sofia está fazendo aqui. Já são duas irmãs, a Madre Teresa está vindo aí, agora no segundo semestre, se Deus quiser, ela está em missão no Nordeste e vem para cá justamente somar. E nós vamos fazer a entrada da Irmã Teresa, vocês vão conhecer a Irmã Teresa, uma pessoa com altíssima espiritualidade também, tocada pelo Senhor. Que pena, meus irmãos e minhas irmãs, que tantos jovens e tantas jovens desistem. Eles são chamados por Deus, eles vão nesses lugares da igreja falsa e eles simplesmente desistem por não saberem que existe uma outra alternativa. E a alternativa é nós voltarmos ao começo. Nós como leigos, mas também os religiosos e religiosas, têm que voltar no começo da Igreja Católica Apostólica Romana. Temos que começar de lá e vir. Começando do Evangelho, vir aqui para frente, nos ombros dos santos e das santas, dos doutores e doutoras da Igreja.
nos exemplos que eles nos deram, nos deixaram, como São Bento, por exemplo. E você vê que na época de São Bento eram todos eremitas. E quando se fala santos padres do deserto, você imagina que eles eram padres? Eles não eram padres. A igreja chama assim porque eles eram considerados como pais. Padre é pai. Eles eram considerados como pai espiritual, diretores espirituais daquelas pessoas que mostravam o caminho para as pessoas que acorriam, que queriam saber mais sobre Jesus, que tinham problemas na vida espiritual, que estavam doentes também, e eles rezavam por essas pessoas, muitos milagres aconteceram. Por isso eram chamados padres do deserto. Mas eles sentiam o chamado de Jesus e eles se retiravam para o deserto para dedicar a vida inteira deles ao Senhor. E não eram ordenados padres. Um a outro até eram, alguns. Mas a grande maioria não. Eram eremitas, né? Assim como a Madre Sofia, por exemplo. E assim como você também pode ser. E nós aqui, o último exemplo que eu queria dar, né? Você fala assim, mas eu já sou casado, né? Agora já era, né? Então, mas aí existem os eremitas casados. Eu, com a professora Milene, nossos filhos são adultos já. E nós fizemos? Nós nos retiramos para uma vida eremítica, que nós servimos ao Senhor 24 horas por dia. Aqui só se fala de religião, aqui se serve ao Senhor, se reza, se adora, se serve ao Senhor na obra que ele inspirou ao apostolado da Sagrada Face, ao apostolado Nossa Senhora de Fátima, as servas da Sagrada Face, e também na obra que ele está inspirando em reunir todas essas obras na fundação da Sagrada Face. Na verdade, Instituto da Sagrada Face. Né? Nós vamos dar mais detalhes para vocês mais para frente. E essa grande obra reúne vocês também em torno da Sagrada Face. É o que o Senhor vai inspirando, né? O Senhor vai nos mostrando aos poucos, não mostra tudo de uma vez, daí a gente fala, não vai dar, é muito grande. Então ele vai mostrando aos poucos a obra para a gente ir realizando junto com vocês, com a ajuda de todos vocês. Então é isso. Agora, a última palavra que eu queria dar para nós leigos, se você ainda assim não pode, você tem o seu trabalho na sua cidade, você não pode se retirar aí para o campo, para uma chácara e se retirar em oração, olha, sirva ao Senhor da melhor maneira que você puder, de todo o coração. Eu tenho criança pequena ainda, eu tenho meu trabalho ainda, eu não aposentei. Sirva ao Senhor da forma como você puder no seu dia a dia. Se o Senhor está mantendo você no mundo por enquanto, é só porque você é para estar no mundo e ser sinal dele nesse mundo. Na sua família, mas também nos lugares que você anda. A gente para observar, né? Às vezes a gente começa a conversar na fila do banco, né? Na fila da lotérica, ou enfim, qualquer fila que a gente está esperando no hospital, enfim, num consultório. E sai sempre aquele papo de vacina, né? Sai aquela conversa política. Um tem uma postura, outro tem outra. Eu não vou entrar aqui nesse mérito porque não é o assunto. Mas saem assuntos vários, mas nunca o Evangelho, nunca Deus. E a gente precisa falar de Deus para as pessoas. Esse mundo precisa muito de Deus, desesperadamente, e mais do que as pessoas percebem e entendem. E se a gente for aquela palavra, não falar da igreja falsa, momento de falar do Evangelho, momento de falar de Jesus, de Nossa Senhora, uma pessoa que está ali cheia de problemas, cheia de tribulação, puder levar uma palavra de conforto. Então o Senhor nos usou como instrumento naquele momento para que a gente leve a palavra de Deus, né, para as pessoas que precisam. Nós precisamos parar de falar do mundo e passar a falar só de Deus com as pessoas, o máximo que a gente puder. É um treino. Você vai treinando todos os dias, aos poucos você vai conseguindo. E para isso você precisa pensar no Senhor o tempo todo, estar em oração toda vez que você puder. Não tem como levar o terço, mas reza a si mesmo, reza no dedo. Ou então só reza e oferece ao Senhor, né? Oferecendo sofrimento, sacrifícios do dia a dia. E também sempre em oração e sempre que puder, tá ali com a Bíblia do lado, lendo um trechinho do Evangelho, fazendo aquela reflexão, um livro de um santo. Imitação de Cristo é necessário para nós da Igreja Doméstica. Precisamos, Igreja Verdadeira, ler todo dia um trechinho da imitação de Cristo, colocar em prática. Então são caminhos espirituais para que você possa seguir Jesus mais de perto. Ou na sua condição de leigo, no seu dia a dia, ou como leigo já que tem um chamado maior, se retirando para uma vida eremítica de leigos casados, né? Ou então com uma opção assim, você que é solteiro, solteira e sente esse chamado, levando em consideração ser eremita autônomo. Essa parte de eremita autônomo, que se consagra totalmente ao Senhor e Nossa Senhora, né, que vai ser como eram os antigos eremitas, você pode sempre entrar em contato com a irmã Maria Sofia Amado, te manda aí as dicas dos vídeos dela. Justamente, pode mandar e-mail para servasdasagradaface@gmail.com. Tem aquele canal, Amado, como é que chama? Que tem vários vídeos sobre eremitismo. Tem também um canal no YouTube chamado Quero Ser Eremita e Agora.
Esse aí é muito bom para todo mundo, para os casados também, né? Para os solteiros, para aqueles que querem levar uma vida eremítica. Excelente, várias dicas muito boas lá. Sejamos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos fiéis a cada minuto da nossa vida, como São Bento foi, como os santos e santas foram. Mesmo aqueles, hoje nós temos santos casados também, santos que nunca se retiraram para o deserto, santos que continuaram a vida no dia a dia, como os pais de Santa Teresinha, por exemplo, e tiveram uma vida santa, né? Os pais de Santa Teresinha nem queriam casar, né? Aí então eles não foram aceitos nos mosteiros e tudo mais, acabaram casando, mas aí eles nem queriam ter nenhum tipo de vivência conjugal. E foram falar com o padre, e o padre chamou a atenção, falou, não, vocês têm que cumprir a ordem de Deus, crescei-vos e multiplicai-vos. E aí eles tiveram 5 filhas, todas freiras e Santa Teresinha do Menino Jesus no meio, né? Então olha só que beleza, Deus sabe o que faz. E tiveram essa vida santa, sempre de oração, sempre fiéis a Deus. Mostrando que há várias formas de servir a Deus, várias formas de ser santo, de acordo com os chamados de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo!